que Herodes ia apresentá-lo ao povo, apresentar Pedro. Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Com quantas correntes? Duas. Quantas correntes? Duas. Correntes. Sentinelas, em outras traduções, cadeias. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e em uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-se depressa. O que o anjo falou para Pedro? Levanta-se depressa. O anjo falou o que para Pedro? Levanta-se depressa. Levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Diga, as correntes caíram. As correntes Das caíram mãos de Pedro. das mãos de Pedro. Olha só, irmãos, o poder que tem a presença de um anjo na vida de uma pessoa. As correntes quebram na hora, sai na hora. E as correntes caíram da mão dele. E o anjo continuou: coloque o cinto. Mandou colocar o quê? Colocar o quê? E calça a sandália. Calçar o quê? Sandália. Calçar o quê? Sandália. Grava aí, ó. As correntes caiu. Diga, as correntes caiu. As correntes caiu. Colocou o cinto e calçou a sandália. Diga, as correntes caíram. Colocou o cinto e calçou as sandálias. Põe a capa. Diga, colocou a capa também. Siga. Senhor Deus, guarda a sua igreja. Toma teu povo nas tuas mãos. Dá-nos uma palavra para o nosso coração. Senhor, eu sei que as lutas, as tribulações desta vida, meu Pai, tenta nos prender, tenta nos amarrar, mas o Senhor é o Deus que veio para nos libertar dessa prisão, dessa corrente, deste mal. Guarda a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Pode sentar e aplauda o Rei dos teus filhos. Irmãos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos falar aqui. Vou ser breve, mas bem objetivo. Tá bom? Diga para o seu irmão assim, ó, as correntes não prende quem tem foco. Não, você não entendeu. Diga, as correntes não prende Quem tem foco. Glória a Deus. Então, até hoje, gente, eu nunca vi na história da Bíblia pessoas que tiveram foco ser presas por correntes. Observe, qual foi a missão de Jesus ao mundo? Resgatar o homem da prisão, quebrar correntes e cadeados e libertar o ser humano. A missão de Jesus foi essa. Então, se Jesus tinha uma missão, ele tinha o quê? O foco. Sim ou não? Se Jesus tinha uma missão, ele tinha o quê? Tentaram prender Jesus, tentaram amarrar Jesus, mas as cadeias e as prisões não prenderam Jesus. Nem a morte conseguiu prender Jesus. Nem a morte conseguiu prender Jesus. Nem a morte. E Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 19, ele chamou alguns de seus discípulos para ser igual a ele, como pregador do Evangelho. É o que Isaías falou lá no capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me enviou a curar os contritos de coração, proclamar liberdade de prisão e libertar o quê? Os presos. Então todos os que foram chamados por Jesus tiveram foco. E todos que tiveram um foco, um chamado, sempre houve barreiras para tentar prendê-lo, tentar bloquear, para que essa pessoa não concluísse, já o foco do que foi mandado, do que foi mandado. E a Bíblia diz, Evandro, que Pedro foi um dos escolhidos por Deus. Pedro era um dos discípulos mais problemáticos. Era um dos mais reclamões. Era um dos discípulos doentes, mas que Jesus curou ele. Por quê? Porque ele deu lugar para ser curado.
Ele fez por onde ser curado. E Jesus curou Pedro. Ao ponto de o próprio Jesus escolher ele para ser o primeiro pastor. Pedro foi o primeiro pastor. Deus usou Pedro de uma maneira tão grande. Pedro ganhava tantas almas. Pedro evangelizava sem piedade, sem dó, sem medo. Pedro abriu mão da sua própria liberdade para servir Jesus. Porque Pedro, ele recebeu o encontro real. Sabe como? Lá em Pentecostes, Atos capítulo 2. Pedro recebeu um poder sobrenatural de Deus. E ele se dedicou exclusivamente ao seu chamado. Só que ele começou a brilhar demais. Ele começou a brilhar demais. Porque quando você começa a se destacar, você começa a brilhar. E o brilho incomoda quem está na treva. Então o brilho de Pedro começou a incomodar. O chamado de Pedro começou a incomodar. É por isso que às vezes, quando você está com a vida no altar, quando você começa a se dedicar a Deus de verdade, com o seu coração, com a sua fidelidade, você começa a perder certas amizades. Por quê? Porque as amizades que às vezes quer se aproximar de você não é compatível com o seu nível espiritual. Então ele vai automaticamente se afastar de você. Então Pedro, em vez de arrumar amigos, começou a arrumar inimigos. E um dos inimigos número 1 de Pedro foi Herodes. Herodes, ele falou, não, está errado, nós precisamos parar esse homem. Nós precisamos parar esse crente. Porque se nós pararmos ele é o pastor, ele é o líder. Se nós pararmos ele, a igreja vai recuar. A igreja vai parar. Porque na mente do inimigo é isso. Eu paro você e todo mundo se desmotiva. Eu desmotivo você e a igreja acaba. A mente de quem não tem Cristo é assim. Eu paro o Gabriel, a mulher dele para de orar. Eu paro a mulher dele, Gabriel para de orar. O intuito do inimigo é o quê? Parar alguém. Bloquear você. Então qual foi a ideia que Herodes teve? Vamos jogar ele na prisão. E vamos sentenciar ele à morte. Vamos falar que a religião que ele está vivendo, a pregação que ele está fazendo é uma afronta ao governo. Está errado. Ele está contra, está quebrando princípios. Ele está sendo um herege. Vamos puni-lo, vamos castigá-lo, vamos prender. E aí sentenciaram, levaram ele ao sinédrio e sentenciaram Pedro à morte. E ele olha Pedro para onde? Para a prisão. Levaram Pedro para a prisão. Só que não só prenderam Pedro, não só lançaram ele na prisão, mas amarraram as suas mãos, acorrentaram as mãos de Pedro. Por quê? Porque ele sabia que quando Pedro ele levantava as mãos em braços, cego enxergava, coxo andava. Quando Pedro levantava as mãos aos céus e começava a orar, a falar com Deus, coisas sobrenaturais aconteciam. Então, ou seja, mesmo eles prendendo Pedro, ele sabia que se Pedro erguesse as mãos, mesmo na prisão, meu irmão, algo sobrenatural ele ia acontecer. Ei, sabe por que o diabo não quer que você ergue as mãos aos céus? Sabe por que ele não quer que você levante as mãos para adorar? Porque mãos erguidas é sinônimo de adoração. Quando você levanta as mãos ao céu, você está reverenciando ao Criador do universo, aquele que fez os céus e a terra, aquele que tem poder. O diabo ele não quer, porque quando a igreja dobra os joelhos e ergue as mãos, o inferno não suporta. Tiver ainda tem que amarrar ele pelas mãos. Porque com as mãos erguidas ele não vai conseguir fazer nada. Esqueceram que o crente, não só com as mãos erguidas, mas o seu joelho no chão, coisa sobrenatural tem que acontecer. Sabe o que eu estou entendendo aqui? Deus está dizendo, quando você está com
as mãos levantadas aos céus, meu irmão, o inferno tem que abalar. Ele tem que abalar. Por quê? Porque quem diz Gabriel, com as mãos aos céus, está dizendo que a glória dos céus desça sobre a minha vida, que a presença de Deus desça sobre a minha vida, que a Shekinah dos céus desça sobre a minha vida. E acontece. Amarrar as mãos de Pedro. Ei, amarrar as mãos de Pedro. Amarrar as mãos de Pedro. Ei, quantos não conseguem mais? Estão presos, estão com as mãos amarradas. Mas o meu Senhor está dizendo aqui nesta noite que cadeias não prende quem tem focos. Cadeias não prende quem tem foco. Quem tem foco não fica preso em cadeias. Não fica com as mãos amarradas. Mãos amarradas impede você até de glorificar. Mãos amarradas impede você de enaltecer o Criador do universo. Eu não sei qual é o obstáculo que está te amarrando, eu não sei qual é o problema que está te prendendo, mas o meu Deus está dizendo que hoje é noite de tirar você da prisão e quebrar as correntes. Então eu entendo que o Senhor está dizendo: o Senhor não vai virar o cativeiro, mas o Senhor está dizendo: eu vou arrancar você do cativeiro. O Senhor está dizendo: eu vou mudar a tua história. Tu hoje não vai sair daqui mais como crente que se acha na prisão, mas você vai sair daqui como livre, como livre, como livre, como livre, como alguém que recebeu de Deus a grande libertação. Só quem é livre, olha as mãos e adora. Só que jogaram Pedro na prisão. Olha a Vitória. Jogaram Pedro na prisão, filha. E sabe o que a igreja fez? Foi todo mundo para a prisão chorar e gritar e fazer barraco. Todo mundo foi para a prisão, para a porta da prisão fazer mutirão, dizer: solta Pedro. Foi todo mundo gritar na porta da cadeia do seu delegado: seu imperador, solta Pedro. Ele é nosso pastor. Foi fazer isso? Foi fazer isso? Não. A Bíblia diz que todos foram orar. Eis, a igreja foi orar. Eles foram orar: Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. O Senhor Jesus veio, pregou o Evangelho, deu em nós a sede, a vontade de seguir esse Evangelho. O Senhor colocou no nosso coração o desejo de ser crente, o desejo de ser fiel. E agora um dos nossos líderes está preso, um dos nossos líderes está sentenciado à morte. Nós não aceitamos isso. O nosso líder, nosso pastor está passando pelo momento difícil e nós não aceitamos. Solta Pedro, liberta Pedro. A Bíblia diz que a igreja unida estava de um só propósito. A Bíblia diz, meus irmãos, o que é concordado entre 2 ou 3 aqui na terra é concordado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia diz que se nós estivermos em ligação unânime, em concordância, meu irmão, nós fazemos coisas sobrenatural pelo poder do nome do Senhor. Imagina se nós estamos aqui em 3 ou em meia dúzia dizendo: Senhor, derrama a tua Shekinah, Senhor, derrama a tua glória. Imagina o que Deus não faz com 20 pessoas clamando, com 10 pessoas clamando. O que Deus não faz com 30 pessoas clamando. Então entenda, você tem que aproveitar quando você está no meio dessa reunião e se enturmar dizendo: Senhor, assim como aconteceu nos céus, que aconteça aqui nessa terra também. Assim como aconteceu na prisão com Pedro, que aconteça na minha casa também. Assim como o Senhor libertou Maria, que havia 7 espíritos de demônio, Ele liberta a minha vida também. Assim como o Senhor mudou e transformou a água em vinho, transforma a minha história também. Por quê? Não perca a oportunidade de receber de Deus o milagre. Não perca a oportunidade de receber de Deus o seu milagre. Oh, aleluia! Estava orando, sim ou não? Todo mundo estava orando, Jair. Todo mundo estava orando. Orando para quê? Orando para quê? A libertação. A Bíblia diz que o anjo foi lá onde? Na prisão onde estava Pedro.
O anjo foi lá e libertou. Qual foi a primeira coisa que o anjo fez? Qual foi a primeira coisa que o anjo fez? Qual foi a primeira coisa que o anjo fez? Qual foi a primeira coisa que o anjo fez? Vocês estão sem fé. O anjo mandou o quê? Mandou o quê? Eite! Não adianta ficar chorando pelos cantos. Não adianta ficar reclamando. Não adianta jogar a culpa no outro. Não adianta querer pegar a sua fraqueza e achar que porque você não conquista é culpa do marido, do esposo, do filho, do cachorro, do gato. Não. Escuta, o Senhor está dizendo: você quer um milagre? Levanta. Quer ser liberto? Levanta. Quer alcançar a libertação? Levanta. Quer alcançar a resposta? Levanta. Glória a Deus. Levanta e toma atitude. Levanta e tomar atitude. Atitude. Não basta ficar chorando, clamando, pedindo. Ah, Senhor, é atitude. Entenda, se você cruzar os braços, se você sentar ou deitar, achar que vai vencer, não, você precisa levantar, bater a poeira e tomar atitude. Deus quer que você tome decisões. Deus quer que você tome decisões. E Pedro, ele se levantou. E depois que ele se levantou, o que aconteceu? Quebrou o quê? Quebrou o quê? Quando você toma atitude, meu irmão, as correntes quebram. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você ficar sentado reclamando, você vai ficar engessado, amarrado e acorrentado. Mas quando você se levantar e dizer: Senhor, até hoje eu fiquei prostrado, mas a partir de hoje eu irei me levantar e tomar uma atitude. O Senhor está dizendo: quando você se levantar, as cadeias vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. O Senhor está dizendo: eu vou mudar a história do seu filho quando você se levantar. Eu vou mudar a história do seu esposo quando você se levantar. Eu vou mudar a história da sua casa quando você se levantar. Eu vou mudar a história da sua família. Mas quando você se levantar, se levanta, que as cadeias vão abrir e as correntes vão quebrar. Mas tem que tomar atitude. Oh, aleluia, Jesus. E depois que ele se levantou, as correntes caiu, ele ficou o quê? Livre para quê? Para adorar. Ah, meu irmão, você não pegou essa. Uma vez que você toma atitude, meu irmão, as correntes quebram, sai, sua mão é livre. Quando a mão está livre, ergue para os céus e pede tudo que você quiser. Entenda, eu não sei qual era o problema, qual era a dificuldade que te amarrava, que te prendia, mas o meu Senhor está dizendo aqui nessa noite: a corrente já quebrou, você está livre, então joga a mão e clama! Joga a mão e agora! Eita maravilha! E depois que jogou a mão para cima e adorou, o Senhor falou para ele por meio do anjo o quê? Primeiro coloca o cinto. Ó, coloca o cinto. Ei, isso para mim? Cinto fala de firmeza. Ei, se você não tiver foco, nunca que você é uma pessoa firme. Só tem foco quem tem firmeza. Só tem foco quem tem firmeza. Pode se levantar contra você, pode querer abater a sua fé, pode usar palavras negativas contra você, pode dizer que você não vai alcançar, que você não vai vencer, que você é qualquer um, mas o meu Deus está dizendo que em Isaías 54:17 está escrito: toda ferramenta preparada contra aquele que tem foco não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, na fofoca, em qualquer coisa, ou em palavra de maldição, contra aqueles que foram chamados com foco e com propósito, não as combinará. Por quê? Porque tu és escolhido por Deus, porque você não foi comprado com sangue de galinha, onde pode. Você foi comprado com sangue carmesim, o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue na cruz do Calvário que foi derramado pela sua alma. Então, filho, não se preocupe com palavras pessimistas, não se preocupe com palavras negativas, porque o Senhor está dizendo: levanta sim, porque as cadeias estão abertas, as correntes foram
sandália fala de direção. Sandália fala de foco, direção. Se você não tiver foco, não ter direção, Deus, ele não aposta. Deus, ele não honra. Deus, ele não abençoa quem não tem direção. Você tem que ter direção. Você tem que saber o que você quer, para onde vai, qual é o seu caminho. Por isso que o salmista disse: a tua palavra, ela é luz para o meu. Então, se nós não tivermos enquadrado na palavra, nós não teremos direção. Então, a palavra de Deus é a direção para o nosso caminho. Precisamos ter direção. E para ter direção, tem que estar com chinelo no pé. Chinelo no pé fala de direção. Entenda. Primeiro o Senhor está dizendo: você precisa ter firmeza. E depois da firmeza, você precisa tomar uma direção. E a direção que você tomar, aí, meu irmão, vai definir o seu sucesso. Qual é o seu sucesso? Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? O que você quer? Clama a Deus, porque as suas mãos não estão mais acorrentadas. As suas mãos estão livres. Então levanta e adora Ele, meu irmão. O anjo pega Pedro e faz o quê? Liberta. Ei, está dormindo? O anjo pega Pedro e faz o quê? Liberta. O povo está clamando a Deus para quê? A oração do povo para quê? Libertar Pedro. Para libertar Pedro. Deus libertou Pedro, sim ou não? Sim. Libertou Pedro, sim ou não? Sim. Deus libertou Pedro. A oração tem poder para fazer feito, sim ou não? Sim. Então isso quer dizer que quanto mais você ora, quanto mais você ora, mais a ação de Deus. Porque a oração, ela cria uma ação. E a ação de Deus gera uma. A ação de Deus gera uma. Por causa da sua oração. Então não é o problema, não é a falácias, não é a dificuldade, não é a truculência, os precalços que vai te segurar. Mas a mão de Deus, por meio da sua oração, vai quebrar os cadeados, vai abrir cadeias, vai quebrar todos os obstáculos, e você vai cantar o hino da vitória, você vai dar o culto de ação de graça, você vai enaltecer o Criador do universo. Aquilo que para você era impossível, o Senhor está dizendo: eu abro porta e tudo torna-se possível. Quem está entendendo aqui? E Deus libertou Pedro. Ei, Deus libertou? Aí Pedro vai para casa de quem? Vai para casa de Maria. Pedro vai para a casa de Maria. Aí chega lá, Pedro, chega lá na casa de Maria, Pedro de Gideão, bate na porta. Todos estão fazendo o quê? Todos estão orando. Todos estão orando. Aí Pedro está liberto agora, Evandro. Pedro lá na casa de Maria. Aí quando Pedro está batendo na porta, escuta, Pedro está batendo na porta, Ricardo. Aí tem uma empregada chamada Rod. Como é a minha mulher? Rod. Como é a minha mulher? Rod ouve a voz de quem? Reconhece. Pedro, nosso pastor, conhece. Porque a ovelha conhece a voz do seu? E aí, escuta, eu conheço essa voz. Essa voz é de Rod. É isso? Então entenda. Aí Rod fala assim: eu conheço essa voz. E aí Rod não sabe se abre a porta ou se avisa para os discípulos. Ela fica louca. E aí o que acontece? Ela corre aos discípulos e fala assim: ó, Jesus, Pedro está aí. Pedro está na porta. E aí o que acontece? Gente, para e pensa. Aí imagina, eles estavam orando, porque os judeus, eles oravam sentados. Imagina todos eles correndo sentados, orando. E eles, quem é a mulher? Pedro está lá na porta, está batendo. Pedro está na porta. Detalhe. Aí o discípulo, mas o povo fala assim: você está louca. Você está louca. Eu não estou louca. Eu reconheço a voz de Pedro, ele está lá na porta. Você está louca. Mas gente, peraí, eles estavam orando para quê? Estavam orando para quê? E quem estava na porta batendo? Quem estava na porta batendo? Eles estavam orando para Deus libertar. Deus libertou? Sim. Quem estava na porta liberta? Pedro. Mas quando o milagre chegou, eles acreditaram? Não. É isso que acontece.
vez a benção. Pegou ou não pegou, filho? Está entendendo? Não adianta orar se não tiver foco. Não adianta orar se não tiver objetivo. Não adianta clamar se não acreditar no milagre. Nós estamos aqui hoje para adorar e glorificar o Altíssimo. Não adianta nós irmos aqui no culto e Deus vai fazer, vai acontecer. E nós, na hora do problema, não acreditar que Deus é o Deus do milagre. Eles estavam orando para Deus libertar, sim ou não? Deus libertou, sim ou não? Mas na hora deles abrir a porta para receber o milagre, o que eles fizeram? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Duvidar. Tem muita gente assim. Ora a Deus uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Só que eles esperam. Às vezes nós esperamos que a oração é hoje e a resposta é amanhã. A resposta é no tempo e na hora de Deus. O problema é quando chega a resposta, você está voando no tempo e acha que não é Deus que está agindo. Entenda, a oportunidade está batendo na sua porta. É a resposta de há anos que você vem orando. A oportunidade às vezes está batendo na porta, dizendo eu quero entrar. A oportunidade está dizendo chegou a hora do seu milagre. E aí você diz, Senhor, é o Senhor mesmo? Cuidado, Rod disse, eu reconheço essa voz, eu reconheço essa. E falaram, você está louca. Entenda, não adianta você querer dividir os seus sonhos com quem não está na mesma visão que você. Não entendeu? Eu explico melhor. Não adianta você querer contar os seus sonhos para quem não sonha os seus sonhos. Porque às vezes quando você compartilha o seu sonho com alguém que não tem a visão que você tem, ou com alguém que não está na visão sua, vai dizer para você, você está louca. Não adianta, você é louca, mas quem conhece a voz do Senhor, reconhece a voz do milagre, e quem conhece a voz do milagre, não fica desacreditando, pelo contrário, abre a porta e diz, entra. Aí eu olho para o Apocalipse e o Senhor dizendo, eu estou à porta e bato, eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir, eu entro. O Senhor está dizendo, hoje eu quero entrar na tua casa, hoje eu entro nos teus sonhos, hoje eu entro no seu projeto, hoje eu crio uma nova história para você. O Senhor está dizendo, eu entro hoje lá, eu entro hoje lá, eu entro hoje lá. Por quê? Porque você está livre. Só quem está livre, joga a mão e adora o Senhor. Levanta em nome de Jesus. Se pôr de pé no nome do Senhor. Se pôr de pé no nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. O Senhor não quer ver você parar. O Senhor não quer ver você parar. O Senhor está dizendo, eu quero te honrar, eu quero te abençoar, eu quero restaurar a sua vida. É só abrir o seu coração. Por quê? Porque Jesus, ele veio e morreu na cruz para que todos nós fôssemos livres, livres, livres. O diabo não vai te condenar hoje aqui. O diabo, quem sabe, está educando, te apontando, dizendo, você não é digno, você não é digna, você pecou, você falhou. O diabo está dizendo, você fracassou. Mas o meu Deus está dizendo, eu estou aqui para pegar as tuas mãos e dizer, levanta, 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 levanta. O Senhor está dizendo, eu restauro as suas forças, é o que te dou a vida, é o que restaura a vida. O Senhor está dizendo, eu mudo a sua história, levanta. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, eu oro por esta pessoa que quem sabe, Senhor, fracassou na caminhada. Eu oro, meu Pai, por essa pessoa, ó Deus, que quem sabe o inimigo está botando na sua mente, você não é digno, você não é digna. Mas eu quero dizer nesta noite, Pai, que essa pessoa, meu Pai, foi escolhida com foco, com propósito, e não tem cadeia, não tem correntes que prenda esta pessoa. Ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, que os céus abram para esta pessoa, que os céus desçam nesta casa, que nesta casa haja libertação, que nessa casa haja cura, que nessa casa haja mudança. O teu Espírito, ó Pai, ele libertou Pedro por meio daquele anjo. Liberta essa pessoa. Quem sabe um filho, uma filha, um pai, um tio, um parente, um amigo, não
Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O anjo disse para Pedro: Pedro, levanta, filho. Levanta, filho. A prisão foi até hoje. A prisão foi até hoje. Aperta o cinto, calça o chinelo e ó, aperta para quem tem. Deus não quer você curvado e nem preso entre quatro paredes. O Senhor quer que você decole nesta vida. Amém? Glória a Deus! De pé ainda, diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, faça isso todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que beberes, que comeres de pão e beberes esse cálice, você anunciará a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. Cada um examine a si e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o como come e bebe, sobre o seu juízo para si, trará o juízo para si. Óbvio, Pedro, ele sabia dessa responsabilidade. Pedro, ele sabia desse compromisso. Por isso que ele não perdia tempo. Ele adorava a Deus em espírito e em verdade. Examine esse começo. Pastor, mas eu peguei hoje com esposa assim. Deus te perdoa assim. Quem não pode tomar ceia? Quem não está cansado? Ou quem praticou algum pecado, prostituição, fumou, bebeu, cometeu esses delitos e não confesso. Então tem que se repor diante do Senhor. Por isso o texto diz aqui. Amém? Eu gosto de chamar o evangelista para levantar o cálice e o presbítero Gideão, por favor. Batizado, que é membro, vai comunhão com a igreja, com Cristo, sacerdote, após encerrar o Senhor, tá bom? O Senhor evangelista meu Deus, a tua palavra diz, Senhor, que esse cálice representa o sangue da nova aliança. Sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Neste momento nós iremos participar, Senhor, desta bênção, Pai. Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer paz e comunhão à tua igreja nessa noite. Que possamos sair daqui edificados, Senhor, renovados pelo poder do teu Espírito Santo. Essas bênçãos nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Presbítero Gideão, orando pelo pão. Glória a Deus. Vai sair o evangelista dando o cálice e o presbítero Gideão dando pão. Você pega e espera nós dar a bênção para participar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Um celeste galo
faminto tua alma saciar. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Eu caí, você me viu. Perto quero estar, junto aos teus pés. Prazer